Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia, a tua noite, o momento que você assistir esta mensagem no nome de Jesus. Que Deus te guarde, que Deus responda as suas orações. Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado. Eu e esta pessoa que oramos ao Senhor agora, pedimos ao Senhor que esteja conosco, que seja conosco no decorrer de todo este dia, de todo este momento que o Senhor nos dá para vivermos aqui nesta terra. Senhor, nos guarde, orienta-nos, ó Deus, o que devemos fazer, como devemos prosseguir. Ouça, ó Deus, os nossos pedidos, socorra-nos, Senhor, no dia da angústia, não só a nós, mas os nossos familiares e amigos também. Eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo, ó Deus, colocando no Senhor, diante do teu altar, todas as nossas circunstâncias, sabendo que o nome de Jesus tem todo o poder para que as nossas orações sejam respondidas de forma eficaz. Por isso, ó Pai, te agradecemos por nos ouvir e por nos socorrer. Fala conosco agora, no nome de Jesus. Amém. O título da nossa mensagem de hoje é Eu fiquei pasmado, mas fui convencido. Eu fiquei pasmado, mas fui convencido. Glória a Deus por esse título. Vamos falar desse assunto hoje e vamos ler no livro de Atos, no capítulo 2, o versículo 38, e esse é o assunto do momento que queremos trazer, que diz assim: Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E Pedro termina esta fala dizendo: e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ler de novo? Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus pela palavra de Deus lida. Eu fico muito feliz em poder ler a Bíblia com você e acreditar na palavra de Deus. Mas quando se deu isso? Eu fiquei pasmado, mas fui convencido. Por que esse título desta mensagem? Porque, na verdade, nós vemos muitas coisas diferentes hoje do que acontecera no passado. Mas quando você vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai esmiuçar a palavra de Deus, você vai perceber que Deus não mudou desde o princípio da criação o seu plano. O plano de Deus é o mesmo, a forma de Deus agir o mesmo. Muitos usam repetir sem saber o que estão repetindo, dizendo Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ou o que isso quer dizer? Desde a eternidade, passando pelos nossos dias e entrando novamente na eternidade, Deus continua sendo Deus. Mas será que nós acreditamos no que estamos falando? Porque hoje pregamos diferente do que fora pregado no passado. Porque hoje fazemos coisas diferentes do que foi feito no passado. Quando Pedro começa a falar aqui no versículo 38 do capítulo 2 de Atos, Pedro está dando uma sequência. Atos é uma sequência de Lucas. Atos é o segundo tratado que Lucas escreveu, que o doutor Lucas escreveu. E ele disse que ele foi minucioso nos seus estudos para escrever o que ele escreveu. Então, Pedro está falando uma palavra aqui que fora dito lá em Lucas capítulo 24, entre o versículo 46 e o 49. Quando você pega o livro de Atos, esta parte de Pedro, e começa lá em Lucas, o capítulo 24, do versículo 49, voltando ao 46,
você vai ver que ali você pode ler acontecendo fato a fato. Jesus disse diferente, Jesus disse de forma diferente. Jesus disse no verso 36 que era necessário para cumprir as Escrituras que o Cristo padecera, mas era necessário porque um morto não pode fazer nada. Tem tanta gente acreditando que morto pode fazer alguma coisa, orando para mortos, orando para quem não pode resolver problemas. Eu estou fazendo o curso de italiano e o professor de italiano está infiltrando nas aulas de italiano o catolicismo. Mas tem dito tanta bobagem que o catolicismo diz, porque a maioria dos católicos não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não querem saber da Bíblia, e o que disse o Papa e o que diz o Vaticano, para eles contam. Mas os erros cometem. Ontem, por exemplo, na aula de ontem, anteontem, parece, ele afirmou que o cristianismo nasceu na Itália. Que absurdo! Isso é dito para quem não estuda a Bíblia e que ouviu isso do catolicismo, que o cristianismo nasceu na Itália, sendo que o cristianismo nasceu na Judéia, o cristianismo nasceu na região de Jerusalém, o cristianismo brotou ali com o próprio Cristo. E esses absurdos a gente escuta. Ele também afirma ali que um dia São Marcos, que estava sendo o seu corpo levado de novo para a Itália, ele mesmo, o morto lá, o defunto São Marcos, como diz eles, conduziu os timoeiros ali, né, os marinheiros, numa grande tempestade. Outro absurdo, o morto não pode fazer nada porque o morto não tem vida. Mas eu estou trabalhando com o professor no privado e dizendo a ele, não infiltre o teu catolicismo do teu curso de italiano. Nós estamos aí para aprender italiano, cada um tem a sua crença, cada um tem sua forma de crer e a tua Bíblia não afirma o que você está dizendo. Então, ele afirma também que o Papa Francisco até adulterou ali, trocou algumas letras ali da oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Jesus não disse para ficar repetindo aquela oração. Porque a oração é a oratória do nosso coração, é você falando com Deus dos teus problemas, da tua vida, das tuas necessidades, dos teus sucessos, agradecendo a Ele por tudo isso. Oração é isso, é o teu discurso pessoal. Jesus só deu um modelo e disse, quando vocês forem orar, lembrem-se que este Deus que você está orando, ele habita nos céus, ele está entronizado entre os querubins, ele é todo poderoso e ele é santo. Este é o modelo. Fale diretamente com um Deus santo, o único que pode. Peça a ele que seja estabelecida a vontade dele na terra, tanto quanto ela é estabelecida nos céus. Que ele seja soberano em toda a terra, como ele é soberano nos céus. Isso que Jesus está ensinando. Mas ele diz que o Papa Francisco, sem autorização alguma, foi lá e trocou algumas coisas. Coisa de um homem mortal, pecador, mas que é chamado de Papa, de exemplo para os demais. Então, eles seguem a linha destes líderes, mas esquecem que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus só tem compromisso com o que ele disse na sua palavra. Então, Jesus começa lá em Lucas 24:46, dizendo, era necessário, estava escrito, Isaías falou, Miqueias falou, Malaquias falou, né? Jeremias falou, Salmos falaram, que o Cristo iria padecer. Mas necessário foi que morto ele não faria nada, mas ele precisava ressuscitar no terceiro dia. Jesus estava falando com eles depois da ressurreição. Depois de já ressuscitar, dizendo, cumpriu-se o que Isaías falou, que Salmos falou, que Jeremias falou, que Amós falou, que outros profetas falaram, que Miqueias falou. E então Jesus disse, mas também é necessário que vocês fiquem
fiquem em Jerusalém, até que a promessa do Pai seja cumprida em vocês. E então vocês estarão aptos para pregar o evangelho desta forma. Jesus deu a forma. Só que hoje está tão adulterada esta forma. Hoje tem muitos argumentos de pastores aí usando as tecnologias, usando os melhores instrumentos, a melhor música para atrair o povo para Deus. Mas eu quero lembrar a você que lá em Jerusalém não havia fumacinha, esta que os pastores colocam na igreja. Não havia luzes negras, faróis jogando, telão para atrair povo. Lá em Jerusalém existia um grupo orando por ordem do Senhor Jesus. Não saia daqui até que se cumpra a promessa do meu Pai. E então o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês serão cheios e receberão poder. Mas primeiro vocês têm que seguir a sequência, é necessário que siga a sequência. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é para toda a igreja, isso é para se cumprir o que os profetas falaram. E então, eles cumprem, eles oram. E Jesus disse, necessário é, lá está em Lucas 24, entre o versículo 46 e o 49, necessário é que se pregue, comecem assim a mensagem de vocês. Cheios do Espírito Santo, pregue assim, arrependimento. Por que pregar o arrependimento? Primeiro, o que aconteceu ali em Atos, o Espírito Santo desce, sem fumacinha, como eu disse, sem nenhum refúgio, sem nenhum agregado humano neles. Era tudo envolvendo o poder de Deus. E o Espírito Santo de Deus desce. Então, vendo algo sobrenatural acontecendo, o povo corre para lá. Por isso o título da nossa mensagem é Eu fiquei pasmado, mas fui convencido. Eles correm, ficam pasmados e viram sobrenatural acontecer, que eram línguas diversas ali. Cada um falando para uma sociedade, para uma cultura que eles não conheciam, e eles falavam a mesma língua que eles que vinham de longe, da Mesopotâmia, né, de regiões distantes. E então eles disseram, isto é um milagre, isto é um grande sinal, isto é novo para nós. E ficaram pasmados. E então acharam que aqueles homens, alguns deles, criticando, beberam algo sobrenatural, estão delirando. E Pedro então começa a discursar, e discursando, ele explica o que está acontecendo. Eles entendem então o que está acontecendo. E entendendo o que está acontecendo, e vendo o sobrenatural acontecendo, e o evangelho ali exposto sobre Jesus, Pedro foi claro, o evangelho precisa ser pregado de forma clara. Pedro pregava testemunho, porque Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém. Por isso que o professor de italiano errou feio em dizer que o cristianismo começou na Itália. Porque eles pensam que o catolicismo romano é o berço do cristianismo. Heresia satânica para enganar os homens que querem adorar a Deus de verdade. Então, ao explicar Pedro, eles ficam impactados e convencidos de que Pedro estava falando de algo muito real e que acontecera bem recente. Não tinha 60 dias que tinha acontecido. Estava muito recente. E então, Pedro fala e eles dizem, irmãos, o que devemos fazer? Pastor amigo meu irmão evangelista,
A tua mensagem de testemunho da tua vida com Deus precisa impactar as pessoas. O teu relacionamento com Deus precisa impactar as pessoas. O teu testemunho precisa impactar as pessoas. O Cristo que vive em você, ao ser contado, ao ser distribuído, ao ser falado, testemunhado, precisa impactar as pessoas. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, Ele te ajudará, Ele estará com você e Ele convencerá o outro lado do que você fala é verdadeiro. Então, o que acontece é que eles perguntam: o que devemos fazer? E Pedro responde: arrependei-vos. Jesus falou que sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então Pedro diz: arrependei-vos. Precisa haver arrependimento, precisa haver confissão, precisa haver um andar, um querer andar com Deus, um querer mudar de vida e deixar a vida velha. Esse é o primeiro ensinamento que a igreja tem que trazer. A pregação de um pastor precisa estar baseada nisto. Eu preciso pregar arrependimento. As pessoas precisam ser convencidas dos seus pecados. E Pedro disse: depois desse primeiro passo completo, havendo remissão dos vossos pecados, todos vós precisam ser batizados no nome de Jesus Cristo. E Pedro termina dizendo: sendo assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Se você arrepender, se você examinar a tua vida pregressa, a tua vida passada, os teus dias, os teus momentos passados, começando agora, de um segundo para trás, e você perceber que fez algo desagradável ao Senhor, ore. O Espírito Santo de Deus vai te convencer do que você fez errado, para que haja conserto. Peça a Deus, abra, ó Deus, o livro da minha existência e mostra onde foi que eu errei, onde foi que eu falhei. E então, você terá a condição de pedir perdão por onde você falhou, onde você pisou errado. Eu também faço isso. Não sou diferente de você. Eu também vivo analisando a minha vida. Senhor, onde foi que eu errei? O que eu tenho feito de errado? Corrija-me. Corrija-me. A correção de Deus é boa, porque o homem, quando ele tenta te corrigir, quando ele tenta opinar na sua vida, ele está sendo um humano tentando dirigir a tua vida. Mas quando o nosso conserto vem de Deus, quando Deus trabalha em nós, quando o Espírito Santo de Deus nos convence das nossas falhas, do nosso pecado, é para o nosso bem, é para o nosso próprio benefício, é para o nosso crescimento. Então não tenha vergonha de chorar e pedir perdão a Deus. Deus tem o bálsamo de Gileade para passar na tua vida, para fazer a tua vida perfumar. Deus tem o sangue de Jesus que purifica você de todo o teu pecado. Mas não se meta no reino de Deus sem arrependimento. Porque é fácil esses pastores pregarem por aí sobre prosperidade, sobre Deus vai te dar, Deus tem um chamado para você. Quantas falácias indevidas para atrair a pessoa. O sujeito é mundano e já tem um chamado. Ele não andou 3 anos com Cristo e já quer ser pastor. Ele já quer impor as mãos e Deus operar. E não se arrependeu sequer dos seus pecados. Mas é assim, o sujeito, porque tem uma boa prédica, uma boa fala, ele tem um chamado de Deus, ele tem o dom da palavra. Coisas de humanos. Deus não opera da forma que o homem opera, e Deus não vê da forma que o homem vê. Você pode ter a aparência linda de um grande pregador e ser por dentro um sepulcro caiado.
com aparência por fora, mas com tanta coisa podre que não foi consertada e trabalhada por Cristo por dentro. E quando você abrir a boca, vai sair esgoto que está dentro de você, se você não for trabalhado por Cristo Jesus. Então eu vejo tanta gente dizer: olha, eu tenho um chamado, Deus tem um ministério poderoso para mim, eu vou falar às nações, eu vou sair às nações. Mas dentro dele não saiu aquela putrefação que existe dentro. Aquele homem carnal interior que existe dentro, aquela mulher carnal interior que existe dentro dela e quer sair falando de algo que ela não viveu. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Não saia por aí tentando falar daquilo que você não experimentou. Pedro falou de arrependimento, porque o próprio Jesus disse: o meu evangelho começa pelo arrependimento. Preguem arrependimento, para que haja remissão de pecado. A questão do batismo foi ordem de Jesus, batizando-os. Então pregue o arrependimento. Quando os pecados foram todos remissos, quando os pecados foram todos perdoados, eles estão aptos para testemunhar no próprio corpo, descendo as águas batismais. Então eles vão sair dali como nova criatura, testemunhando que eles morreram para o mundo com Cristo e ressuscitaram para viver Cristo dentro deles. E a Bíblia diz que eles ficaram pasmados com a palavra de Pedro, mas foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro, numa redada só, ganha ali para Jesus, com a oração, com a intercessão, com a união daqueles que estavam orando com ele, ele ganha 3.000 almas para Jesus. Veja como uma semente, ou 120 sementes que estava ali orando, pode produzir muitos frutos. Se você olhar a matemática de 120 para 3.000, dá aproximadamente 30 por 1. Jesus falou que a boa semente é assim, que ela produz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. É a matemática de Deus. Às vezes estamos tão preocupados. Senhor, eu quero atingir multidões. Mas Deus quer atingir você. Deus quer começar com você. Deus quer você um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de joelhos dobrados na presença dele e não mudando a essência do evangelho. A essência é: preguem, testemunhem de que vocês me conhecem. Foi o que Pedro começou fazendo. Preguem que eu sou o Cristo vivo, foi o que Pedro começou fazendo. Pregue que esta era a vontade de Deus, não era a vontade de homens, mesmo que os injustos o crucificaram. Mas esta é a vontade de Deus e isso é o que aconteceu. Pregue testemunho. E você pregando a palavra de Deus, eles serão impactados, os ouvintes serão impactados por ela. E então o que vai acontecer? Eles mesmos vão perguntar: o que eu devo fazer? Você não precisa apelar, gritar, falar. Eles vão perguntar, impactados com a palavra: o que eu devo fazer para ser salvo? E então você diz a eles: arrependei-vos de tudo que vocês fizeram de errado, para que os teus pecados sejam perdoados. Os vossos pecados sejam perdoados. Então, arrependendo, vocês vão se juntar a nós e vocês serão batizados nas águas e receberão também o poder, o dom do Espírito Santo. Vocês viverão nova vida e vocês serão testemunhas. E Pedro dá então uma fala para ele dizendo: fugi dessa geração, salvai-vos desta geração perversa. Você e eu precisamos nos salvar dessa geração perversa. O mundo jaz no maligno, mas a igreja é do Senhor Jesus. Seja você e eu, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, pregando o evangelho sem perverter
a palavra de Jesus. Que Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Eu despeço de você com um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.